Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e, há 8 anos, jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sáron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há alguns anos, visitei um antigo monastério nas montanhas. Ali, encontrei um monge idoso que me contou como, todas as manhãs, descia um caminho íngreme para buscar água no vale. Por décadas, disse ele com um sorriso sereno, desci e subi esse caminho. Nos primeiros anos, reclamava da dificuldade. Com o tempo, percebi que era justamente nessas caminhadas diárias, nessa rotina aparentemente árdua, que eu mais profundamente encontrava Deus. Esta história me vem à mente quando reflito sobre as leituras de hoje, que nos falam sobre jornadas de fé, algumas físicas, outras espirituais, todas transformadoras. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, somos apresentados a um retrato belíssimo da igreja primitiva. A igreja estava em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Que imagem inspiradora! Após períodos de intensa perseguição, a igreja finalmente experimenta um momento de relativa tranquilidade e crescimento. É neste contexto que encontramos Pedro, um dos pilares da igreja nascente, em peregrinação.
O texto nos diz que ele percorria todas as regiões. Pedro não está confortavelmente instalado em Jerusalém, exercendo sua autoridade à distância. Ele está em movimento, visitando as comunidades, conhecendo os desafios e as alegrias dos novos cristãos, fortalecendo a fé dos crentes. E é nesta jornada que Pedro se depara com 2 milagres extraordinários: a cura de Enéas, um paralítico acamado há 8 anos, e a ressurreição de Tabita, também chamada Dorcas, uma discípula cheia de boas obras e esmolas que fazia. Estes não são apenas relatos de eventos sobrenaturais. São testemunhos do poder transformador de Cristo operando através de seus apóstolos. Mas observem um detalhe fascinante. O texto nos diz que, ao ver Enéas curado, todos os habitantes de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. E depois da ressurreição de Tabita, muitos creram no Senhor. Os milagres não são fins em si mesmos, são sinais que apontam para uma verdade maior, levando pessoas à fé em Cristo. Agora, voltemos nossa atenção para o Evangelho. Encontramos Jesus em um momento crucial de seu ministério. Ele acabou de proferir o que muitos consideram seu discurso mais controverso, declarando-se o pão da vida e afirmando que, a menos que comam sua carne e bebam seu sangue, não teriam vida. Como resultado, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: "Esta palavra é dura. Quem pode escutá-la?" Coloquemo-nos no lugar desses discípulos por um momento. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus, suas casas, suas famílias, seus meios de subsistência. Haviam testemunhado milagres extraordinários: água transformada em vinho, tempestades acalmadas, pães multiplicados, doentes curados. Estavam convencidos de que Jesus era especial, talvez o tão esperado Messias que libertara Israel. E agora, este mesmo Jesus está fazendo declarações que soam não apenas estranhas, mas escandalosas para ouvidos judeus. A lei proibia estritamente o consumo de sangue. A ideia de comer carne humana era absolutamente repulsiva. Como poderiam aceitar tais palavras? Jesus, percebendo a confusão e o desconforto, pergunta: "Isto vos escandaliza?" Ele então acrescenta uma dimensão ainda mais profunda ao mistério: "E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? É o Espírito que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida." Jesus está convidando seus seguidores a uma compreensão mais profunda, a uma fé que vai além do literal, do tangível, do facilmente compreensível. Ele está chamando-os a um salto de fé, a confiarem nele mesmo quando suas palavras desafiam suas preconcepções e seu conforto intelectual. Tragicamente, para muitos, este era um passo que não estavam dispostos a dar. O texto nos diz que a partir desse momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Que momento devastadoramente triste! Pessoas que haviam caminhado com Jesus, ouvido seus ensinamentos, testemunhado seus milagres, agora dando as costas e partindo. É neste contexto de abandono em massa que Jesus se volta para os 12 e faz uma pergunta penetrante, uma pergunta que ecoa através dos séculos até nós hoje: "Vós também quereis ir embora?" Imaginem o peso desse momento. Jesus não está implorando que fiquem. Ele não está diluindo sua mensagem para torná-la mais palatável. Ele está oferecendo-lhes a mesma escolha que os outros tiveram: ficar ou partir, aceitar suas palavras difíceis ou rejeitá-las. E é Simão Pedro, impetuoso e apaixonado como sempre, quem responde com uma das declarações mais belas e profundas de toda a Escritura: "Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Esta confissão de Pedro não vem de uma compreensão perfeita das palavras de Jesus. Não há indicação de que Pedro compreendesse plenamente o que Jesus queria dizer com comer sua carne e beber seu sangue. O que Pedro tinha era algo mais fundamental que compreensão intelectual. Ele tinha fé. Ele havia reconhecido em Jesus algo único, algo divino, algo que transcendia suas próprias limitações. Meus queridos irmãos e irmãs, estas duas leituras nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Como os primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos, somos chamados a viver em comunidade,
a crescer no temor do Senhor e a permitir que o Espírito Santo nos guie. Como Pedro em sua peregrinação, somos chamados a estar em movimento, não necessariamente em um sentido geográfico, mas em um sentido espiritual, sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre nos aproximando mais de Cristo. E como os discípulos no Evangelho, somos continuamente confrontados com a escolha. Permaneceremos com Jesus, mesmo quando suas palavras nos desafiam, mesmo quando seus caminhos não correspondem aos nossos, mesmo quando nossa fé nos coloca em desacordo com a cultura ao nosso redor. Ou nos afastaremos, buscando um caminho mais fácil, uma verdade mais confortável? Em um mundo que muitas vezes ridiculariza a fé e celebra o relativismo, as palavras de Jesus podem parecer duras para muitos. Sua afirmação de ser o caminho, a verdade e a vida é vista como exclusivista em uma sociedade que valoriza a inclusão acima de tudo. Sua chamada ao arrependimento e à santidade é considerada julgadora em uma cultura que preza a aceitação incondicional. Como respondemos a estes desafios? Como Pedro, reconhecemos em Jesus alguém único, alguém cujas palavras, por mais difíceis que às vezes possam parecer, são espírito e vida? Ou, como muitos dos discípulos, nos afastamos quando o caminho se torna difícil, quando as exigências do Evangelho entram em conflito com nossos próprios desejos e planos? A história de Tabita nos oferece uma pista. Ela era conhecida por suas boas obras e esmolas. Sua fé se manifestava em atos concretos de amor e serviço. Quando morreu, a comunidade ficou tão devastada que implorou a Pedro que viesse imediatamente. Sua vida havia tocado tantos que sua morte deixou um vazio imenso. Será que nossas vidas refletem este tipo de fé ativa e amorosa? Será que nossa jornada com Cristo se manifesta em atos tangíveis que impactam positivamente aqueles ao nosso redor? Quando enfrentamos dúvidas ou questões difíceis, recorremos à comunidade de fé para apoio e orientação, como os crentes em Jope recorreram a Pedro. O milagre da ressurreição de Tabita nos lembra que o Deus que servimos é um Deus de vida e restauração, mesmo nas situações mais desesperadoras. E o que poderia ser mais desesperador que a morte? Deus pode trazer renovação e esperança. Este é o mesmo Deus que, através da ressurreição de seu Filho, transformou o instrumento supremo de morte e vergonha, a cruz, no símbolo supremo de vida e redenção. Este é o Deus a quem Pedro se referia quando disse: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Não há outro lugar onde possamos encontrar o que nossas almas mais profundamente anseiam. Não há outra fonte que possa satisfazer nossa sede de significado, propósito e amor eterno. E aqui, meus queridos, está a essência de nossa fé. Reconhecer em Jesus o único que pode preencher o vazio em nossos corações, o único que pode dar sentido às nossas lutas, o único que pode transformar nossas vidas e nos levar à vida eterna. Como aquele velho monge nas montanhas descobriu, é frequentemente nas jornadas mais desafiadoras, nas subidas íngremes, nos momentos de dúvida, nas palavras difíceis de Jesus que nos fazem questionar e refletir, que encontramos as verdades mais profundas, as bênçãos mais preciosas. Que possamos, como a igreja primitiva, crescer em número e em profundidade espiritual, consolidando-nos no temor do Senhor e caminhando na força do Espírito Santo. Que possamos, como Pedro, estar dispostos a ir aonde Deus nos chama, sendo instrumentos de sua graça curadora e seu poder vivificante. E que possamos, em cada encruzilhada de nossa jornada de fé, fazer a escolha de Pedro, reconhecendo em Jesus o Santo de Deus, aquele que sozinho tem palavras de vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.